Fala aí, turma, uma ótima sexta-feira, sejam todos muito bem-vindos ao canal e vamos aí voltando com as nossas questões da prova teórica do Detran. Se caso você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, ativa o sininho, tenho certeza que os nossos conteúdos irão te ajudar a alcançar a tão esperada aprovação, tá bom? Não se esqueçam de deixar o like e no final do vídeo deixe o seu comentário e nos diga aí de qual estado você está assistindo a esse vídeo, beleza? Então, turma, sem perdermos tempo, vamos dando início às nossas questões. A questão de número 1 diz o seguinte: a pena de detenção atribuída ao condutor que pratica homicídio culposo na direção do veículo automotor é alternativa A, de 2 a 4 anos, alternativa B, de 6 meses a 1 ano, alternativa C, de 6 meses a 2 anos e alternativa D, de 1 a 4 anos. Qual é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. A pena de detenção atribuída ao condutor que pratica homicídio culposo na direção do veículo automotor é... A resposta correta é a letra A, é de 2 a 4 anos, tá bom? E vejamos aí o que diz o artigo 302 do CTB. Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, a penalidade será de detenção de 2 a 4 anos, de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, tá bom, turma? Então vamos aí à próxima questão. Questão de número 2. Ao perceber que será ultrapassado, o condutor deve, alternativa A, sair para o acostamento, alternativa B, parar o veículo, alternativa C, manter ou reduzir a velocidade, facilitando a ultrapassagem. E alternativa D, acelerar o veículo. Qual é a resposta correta da questão, turma? Analisem. Vejamos aí, ao perceber que será ultrapassado, o condutor deve. A resposta correta é a letra C. Ele deve manter ou reduzir a velocidade, facilitando a ultrapassagem, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Vamos à próxima questão, turma. Vejamos a questão de número 3. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o sinal R31 significa, vejam a placa, alternativa A, pedestre ande pela esquerda, alternativa B, trânsito de pedestre. Alternativa C, pedestre ande pela direita. E alternativa D, passagem obrigatória. Qual das alternativas aí correspondem com a placa ao lado? Analisem. Vamos à questão. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o sinal R31 significa... A resposta correta é a letra C, pedestre ande pela direita, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Agora vejamos a questão de número 4. Numa via sinalizada, estando proibido o estacionamento e permitida a parada de veículos, o tempo de parada deve ser... Alternativa A, apenas o necessário para fazer uma pequena manobra. Alternativa B, o necessário para o embarque ou desembarque de passageiros, desde que não prejudique os fluxos de veículos e pedestres. Alternativa C, o necessário para atender a uma necessidade urgente do condutor. E alternativa D, relativo ao número de veículos que estiverem circulando na via. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos a questão. Numa via sinalizada, estando proibido o estacionamento e permitida
a parada de veículos, certo? O tempo de parada deve ser... A resposta correta é a letra B, o necessário para o embarque ou desembarque de passageiros, desde que não prejudique os fluxos de veículos e pedestres, tá bom? Então é essa aí a resposta correta da questão. Vejamos a questão de número 5. As linhas de divisão de fluxos opostos e de divisão de fluxos no mesmo sentido devem ser pintadas respectivamente nas cores alternativa A, branca e vermelha, alternativa B, amarela e branca, alternativa C, branca e amarela e alternativa D, vermelha e branca. Qual das alternativas correspondem com a questão, turma? Analisem, observem com bastante atenção e vejamos aí as linhas de divisão de fluxos opostos, certo? E de divisão de fluxos no mesmo sentido devem ser pintadas respectivamente, ou seja, na ordem como está sendo apresentada na questão. A primeira linha de divisão de fluxos opostos e a segunda linha de divisão de fluxos no mesmo sentido, tá bom? Estão representadas nas cores amarela e branca. Então a resposta correta da questão está aí na alternativa B, tá bom? Agora vejamos o que diz a questão de número 6. Ao sair da garagem de um prédio, você... Alternativa A, para e buzina para apressar o pedestre. Alternativa B, vai em frente buzinando porque está atrasado. Alternativa C, pisca os faróis, buzina e atravessa a calçada rapidamente. E alternativa D, para antes da calçada e segue após certificar-se de que não há pedestres. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem e vejamos a questão. Ao sair da garagem de um prédio, você... A resposta correta é a letra D. Você para antes da calçada e segue após certificar-se de que não há pedestres, tá bom? Então é essa aí a resposta correta da questão. E não se esqueçam, turma, dicas de prova. Lembre-se, se aparecer alguma alternativa dizendo para usar a buzina em relação ao pedestre, vocês vão considerar a alternativa como armadilha, tá bom? E tomem também cuidado com a palavra rapidamente, como aparece na alternativa C. Lembre-se também que na maioria das vezes vocês vão desconsiderar essa alternativa, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 7, sobre a sinalização de regulamentação, podemos afirmar: alternativa A, que informam condições parcialmente perigosas. Alternativa B, que a forma padrão é retangular. Alternativa C, que as cores utilizadas são amarelo e preto. E alternativa D, que informam condições, obrigações ou restrições no uso das vias. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem e vejamos aí, turma, sobre a sinalização de regulamentação, ok? Podemos afirmar, a resposta correta é a letra D. Podemos afirmar que informam condições, obrigações ou restrições no uso das vias, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Agora vejamos a questão de número 8. Em locais onde o estacionamento é proibido, você deverá... Alternativa A, cuidar que seus passageiros não abram ou deixem as portas do veículo abertas. Alternativa B, nenhuma das alternativas estão corretas. Alternativa C,
parar apenas durante o tempo suficiente para embarque ou desembarque. E alternativa D, cuidar para que o embarque e desembarque dos passageiros ocorra sempre do lado da calçada. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem e vejamos aí em locais onde o estacionamento é proibido. Você deverá. A resposta correta é a letra C. Você deverá parar apenas durante o tempo suficiente para embarque ou desembarque, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. E só lembrando a vocês, dicas de prova, lembre-se que geralmente alternativa do tipo nenhuma das alternativas estão corretas, essa será a alternativa que vocês vão eliminar, tendo menos uma alternativa para vocês estarem avaliando e vendo qual é a resposta correta da questão, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Agora a questão de número 9, o melhor local para o ciclista transitar é alternativa A, nas rodovias, alternativa B, ciclovias ou ciclofaixas, alternativa C, nas calçadas e alternativa D, pontes. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. Vamos à questão, o melhor local para quem? Para o ciclista transitar. A resposta correta é a letra B, ciclovias ou ciclofaixas. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Agora vejamos o que diz a questão de número 10. Em casos de aproximação de veículos destinado a socorro, polícia, fiscalização e operação de trânsito, com os dispositivos sonoro e de iluminação devidamente acionados, é regra que o condutor deve, alternativa A, parar o veículo e esperar ser ultrapassado, alternativa B, deixar a faixa da direita livre, alternativa C, deixar a faixa da esquerda livre, e alternativa D, reduzir a velocidade e esperar ser ultrapassado. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Em casos de aproximação de veículos destinados a socorro, polícia, fiscalização e operação de trânsito, com os dispositivos sonoros e de iluminação devidamente acionados, é regra que o condutor deve. A resposta correta é a letra C, deixar a faixa da esquerda livre. Essa é a alternativa correta da questão, tá bom? Vamos seguindo aí, turma. Questão de número 11. O cinto é um dispositivo indispensável para a segurança de condutores e passageiros no trânsito. Marque a alternativa que indica onde o seu uso é obrigatório. Alternativa A, rodovias. Alternativa B, estradas. Alternativa C, vias urbanas. E alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. O cinto é um dispositivo indispensável para a segurança de condutores e passageiros no trânsito. Marque a alternativa que indica onde o seu uso é obrigatório. A resposta correta da questão é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. São elas nas rodovias, estradas e vias urbanas. E lembre-se, turma, que 90% das vezes esse tipo de alternativa, como está na alternativa D, ela será a resposta correta da questão, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Agora a questão de número 12.
quando a vítima apresentar ausência dos movimentos respiratórios, de pulso e batimento cardíaco, ela estará sofrendo sintomas de alternativa A, parada cardíaca e respiratória, alternativa B, de parada cardíaca apenas, alternativa C, de parada respiratória apenas, e alternativa D, de hemorragia nos pulmões. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. Vamos à questão. Quando a vítima apresentar ausência dos movimentos respiratórios, de pulso e batimento cardíaco, ela estará sofrendo sintomas de parada cardíaca e respiratória. Então, a resposta correta da questão é a letra A. E não se esqueçam, se apareceu a palavra apenas entre as alternativas, lembre-se que vocês vão considerar a alternativa como armadilha. E a outra dica, não se esqueçam, vai na alternativa onde apresentam todas as informações na mesma alternativa. Essa será a resposta correta da questão, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 13. Qual a distância percorrida desde o momento que você vê a situação de perigo até o momento em que você pisa no freio? Alternativa A, distância de rolamento. Alternativa B, distância de pensamento. Alternativa C, distância de parada. E alternativa D, distância de reação. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Qual a distância percorrida desde o momento que você vê a situação de perigo até o momento em que você pisa no freio? A resposta correta da questão é a letra D, distância de reação, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Questão de número 14, turma, diz o seguinte: dar passagem pela esquerda quando solicitado. Alternativa A é uma opção do condutor. Alternativa B, só deve ser permitido quando se tratar de motocicletas. Alternativa C, só deve ser permitido quando se tratar de veículo de carga. E alternativa D, é dever de todo condutor de veículo. Qual é a resposta correta da questão? Analisem. Vamos à questão. Dar passagem pela esquerda quando solicitado. A resposta correta é a letra D de dado. É dever de todo condutor de veículo, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. E observem também que a palavra só apareceu na alternativa, ou também pode vir aparecer a palavra somente. Apareceu uma dessas palavras, vocês vão considerar a alternativa como armadilha, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Agora vejamos a questão de número 15, o que não pode ser utilizado no capacete. Alternativa A, queixeira removível. Alternativa B, películas reflexivas na viseira. Alternativa C, faixinhas retroreflexivas. E alternativa D, viseira com padrão cristal. Qual dessas alternativas, turma, é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos lá. O que não pode ser utilizado no capacete, a resposta correta é a letra B. São películas reflexivas na viseira. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Vejamos a questão de número 16. A finalidade da válvula termostática é: alternativa A, diminuir o fluxo da água quando atingir a temperatura ideal. Alternativa B,
impedir a passagem de água do radiador para o carburador. Alternativa C, indicar a temperatura quando o fluxo de água diminui. E alternativa D, permitir a passagem de água do motor para o radiador quando a temperatura ideal for atingida. Qual é a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. A finalidade da válvula termostática a resposta correta é a letra D. É permitir a passagem de água do motor para o radiador quando a temperatura ideal for atingida, tá bom? Então é essa aí a alternativa correta da questão. Agora vejamos a questão de número 17. Pedestres e animais soltos na via são condições adversas. Alternativa A, de rodovias. Alternativa B, de trânsito. Alternativa C, de via. E alternativa D, de motorista. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Pedestres e animais soltos na via são condições adversas de trânsito. Então, a resposta correta da questão é a alternativa B, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 18. Erros de outros condutores e condições adversas podem causar acidentes. A maneira correta de evitá-los consiste principalmente, alternativa A, em planejar e prever suas ações. Alternativa B, em conduzir o veículo em velocidade reduzida. Alternativa C, em usar a todo momento ação evasiva. E alternativa D, em fazer revisão do sistema elétrico diariamente. Qual é a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos lá. Erros de outros condutores e condições adversas podem causar acidentes. A maneira correta de evitá-los consiste principalmente em planejar e prever suas ações. Então, a resposta correta da questão é a letra A, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 19. Para dobrar à esquerda em interseção de vias de mão dupla, o condutor deve, alternativa A, aproximar-se ao máximo da margem direita da via. Alternativa B, atingir primeiramente a zona central do cruzamento. Alternativa C, acionar o pisca-alerta. E alternativa D, evitar a zona central do cruzamento. Qual das alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos aí, turma, para dobrar à esquerda, certo? Em interseção de vias de mão dupla, o condutor deve. A resposta correta é a letra B. Ele deve atingir primeiramente a zona central do cruzamento. Essa é a resposta correta da questão. Agora vejamos aí, turma, a questão de número 20. Qual das placas abaixo alerta ao condutor sobre o comprimento limitado? Observem a cada uma dessas placas e vejam qual é a alternativa correta da questão. Analisem. E vamos lá à questão. Qual das placas abaixo alerta ao condutor sobre o comprimento limitado? A resposta correta da questão é a letra A, onde aparece o desenho do caminhãozinho com a medida na parte de baixo, tá bom? Então é essa aí a resposta correta da questão. Então é só vocês prestarem atenção no nome comprimento limitado, que é o nome dessa placa
apresentada na alternativa A, tá bom? Lembrando a vocês que o nome da placa da alternativa B é largura máxima permitida, onde aparece apenas a medida com essas duas setinhas na posição horizontal, tá bom? E a placa da alternativa C, o nome dela é largura limitada, e a placa da alternativa D, ela é comprimento máximo permitido. Então essas são as placas da questão de número 20, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 21. Ao transportar uma vítima é incorreto. Alternativa A, transportá-la imobilizada. Alternativa B, comprimir os ferimentos que estejam sangrando. Alternativa C, mantê-la acordada a qualquer custo. E alternativa D, mantê-la em jejum. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vejamos aí, ao transportar uma vítima é incorreto. A resposta correta é a letra C de casa. É incorreto mantê-la acordada a qualquer custo. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Vamos ver agora o que diz a próxima questão. Questão de número 22. Fumaça, poeira e fuligem resultante, sobretudo, dos veículos movidos a diesel, causa inúmeros problemas físicos aos seres humanos e também, alternativa A, compromete a circulação atmosférica. Alternativa B, efeitos negativos sobre a rede fluvial. Alternativa C, modificações no clima das áreas urbanas. E alternativa D, danos à estrutura e fachada de edifícios. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Fumaça, poeira e fuligem resultante, sobretudo, dos veículos movidos a diesel, causa inúmeros problemas físicos aos seres humanos. E também a resposta correta é a letra D, danos à estrutura e fachada de edifícios. Então é essa aí a resposta correta da questão. Questão de número 23, turma, diz o seguinte: o trânsito de veículos sobre os passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer quando alternativa A for ultrapassar veículos mais lentos. Alternativa B, a via estiver congestionada. Alternativa C, o veículo estiver lento devido a problemas mecânicos. E alternativa D, for acessar imóveis ou fazer conversões. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos aí, turma, o trânsito de veículos sobre os passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer quando for acessar imóveis ou fazer conversões, tá bom? Então a resposta correta da questão é a letra D de dado, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora a questão de número 24. O brasileiro habilitado no exterior para conduzir em território nacional deverá, alternativa A, portar a carteira de habilitação estrangeira dentro do prazo de validade. Alternativa B, portar a carteira de habilitação estrangeira acompanhada de sua tradução oficial. Alternativa C, portar documento de identificação. E alternativa D, todas as afirmativas acima estão corretas. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem, observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. O brasileiro habilitado no exterior para conduzir em território nacional deverá. A resposta correta é a letra D. Todas as afirmativas acima
estão corretas. Essa é a resposta correta da questão. E não se esqueçam que na maioria das vezes ela será a resposta correta da questão, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Agora vejamos a questão de número 25, turma. Se tiver que dirigir depois de receber mais notícias, como ter sido demitido, o condutor deverá: alternativa A, acelerar para chegar logo em casa. Alternativa B, redobrar a atenção e não deixar que o nervosismo comprometa a segurança no trânsito. Alternativa C, aproveitar para descontar seu nervosismo. E alternativa D, ir para casa com cuidado, dirigindo pelo acostamento. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem e vejamos aí. Se tiver que dirigir depois de receber mais notícias, como ter sido demitido, o condutor deverá. A resposta correta é a letra B. Ele deverá redobrar a atenção e não deixar que o nervosismo comprometa a segurança no trânsito, ok? Então é essa aí a resposta correta da questão. Vejamos agora o que diz a questão de número 26. Em caso de acidente, você deve: alternativa A, socorrer a vítima o mais rápido em seu veículo. Alternativa B, sinalizar a área do acidente utilizando o triângulo, o pisca-alerta e galhos de árvores. Alternativa C, iluminar o local com lamparinas e fósforos. E alternativa D, gritar por socorro a outros condutores. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma delas. E vamos à questão. Em caso de acidente, você deve. A resposta correta é a letra B. Você deve sinalizar a área do acidente utilizando o triângulo, o pisca-alerta e galhos de árvores, ok? Então é essa aí a resposta correta da questão. Então, turma, vamos partindo aí para a próxima questão. Vejamos a questão de número 27. É a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica. Alternativa A, dirigir redobrando os cuidados. Alternativa B, dirigir somente se estiver acompanhado. Alternativa C, tomar banho bem frio ou molhar a cabeça para despertar antes de começar a dirigir. E alternativa D, não dirigir o veículo, pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude. Qual será a resposta correta da questão? Analisem, observem a cada uma delas. E vamos lá, turma. É a atitude do condutor defensivo quando ingerir bebida alcoólica. A resposta correta é a letra D. É não dirigir o veículo, pedindo a outro condutor habilitado que realize tal atitude, ok? Essa é a resposta correta da questão. Vejamos a questão de número 28. O candidato para se habilitar na categoria A poderá realizar o exame de prática de direção veicular em veículo de 2 rodas com cilindrada. Alternativa A de 50 cilindrada. Alternativa B de 100 cilindradas. Alternativa C de 120 cilindradas. E alternativa D, acima de 120 cilindradas. Qual é a resposta correta da questão? Analisem. Vamos aí, turma. O condutor, para se habilitar na categoria A, poderá realizar o exame de prática de direção veicular em veículo de 2 rodas com cilindrada acima de 120 cilindradas. Então, a resposta correta da questão está aí na alternativa D, tá bom? Vamos à próxima questão.
Agora vejamos a questão de número 29, turma. Verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e retornar à posição anterior são procedimentos para executar. Alternativa A, uma passagem a outro veículo em movimento. Alternativa B, deslocamento lateral. Alternativa C, ultrapassagem a outro veículo em movimento. E alternativa D, entrada em via lateral. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. Verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e retornar à posição anterior são procedimentos para executar uma ultrapassagem a outro veículo em movimento. Então, a resposta correta da questão é a letra C, tá bom? Então, turma, lembre-se, se o veículo se deslocou do seu lugar e voltou à posição anterior, esse condutor executou uma ultrapassagem. Agora, a partir do momento que ele não se desloca do seu lugar, ele apenas fez uma passagem a outro veículo em movimento, tá? Então, entendam essa diferença de passagem e ultrapassagem. A ultrapassagem, ele se desloca do seu lugar e volta à sua posição anterior. E a passagem não, ele apenas passa pelo outro veículo que também está em movimento, tá bom? Então, turma, entendido isso aí, vamos à próxima questão. Agora vejamos, turma, o que diz a questão de número 30. Identifique o significado do gesto do condutor expresso no desenho. Vejam a imagem e vamos lá às alternativas. Alternativa A, trânsito impedido em todas as direções. Alternativa B, vire à direita. Alternativa C, diminuir a marcha ou parar o veículo. E alternativa D, retornar à esquerda. Qual dessas alternativas está relacionada com a imagem apresentada ao lado? Analisem. E vamos à questão. Identifique o significado do gesto do condutor expresso no desenho. A resposta correta é a letra B, vire à direita. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Então, quando vocês forem avaliar a imagem, reparem na mão do condutor. Se ele estiver na posição horizontal, ele estará indicando que ele irá virar à esquerda. Agora, na posição vertical, como vocês podem ver na imagem, ele está indicando que ele irá virar à direita. Agora, se na imagem vocês forem ver que o braço está em movimento para cima e para baixo, vocês vão entender que ele irá diminuir a marcha ou parar o veículo. Fiquem tranquilos que na imagem vai estar mostrando para vocês uma suposição aí como se a mãozinha estivesse em movimento para facilitar aí o entendimento de vocês, tá bom? Então essa aí foi a questão de número 30 para vocês. Então é isso aí, turma, estamos chegando ao final de mais uma prova simulada do Detran aqui em nosso canal. Se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar o vídeo com seus amigos da sua autoescola. Fazendo assim, vocês estarão ajudando ao canal a continuar a crescendo e alcançando a muito mais pessoas, assim como cada um de vocês também estão se preparando para a prova teórica, beleza? Então, turma, vou ficando por aqui. A todos que já estão com a sua prova teórica marcada, eu só desejo a vocês uma excelente prova, tá bom? Então, pessoal, façam a prova com bastante calma, com bastante atenção, que eu tenho certeza que vocês irão conseguir passar aí na prova de primeira, beleza? Então, turma, vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.